Olha, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, que isso aqui é um assunto sensível e que poucas pessoas vão ter o discernimento para conseguir entender a mensagem desse vídeo. Que é o quê? Que é como o ambiente ao seu redor te influencia diretamente nos seus resultados e só você e unicamente você é responsável pelo futuro que você vai ter. Sabe por que isso é um assunto difícil de se falar? Porque a maioria não percebe e não sabe o ambiente que tá. É tipo eu chegar para um cara da favela e falar, cara, a favela não é um lugar ruim. Óbvio que ele ia falar que a favela é um lugar bom. Por quê? Porque ele nasceu lá, ele viveu a vida inteira. Ele não sabe o mundo fora daquilo. Então ele vai defender, porque ele cresceu a vida inteira naquele ambiente. Então ele vai defender. Será que a culpa é dele de defender o lugar dele? Por quê? Porque ele nasceu o tempo todo ali, ele foi moldado naquele ambiente. Nem tem por que isso passar na cabeça dela. Esse vídeo provavelmente está aparecendo para você está assistindo porque você é uma pessoa que está buscando alguma evolução na sua vida. Senão o título, nem o assunto desse vídeo te chamaria atenção. E porque tudo ao seu redor te molda. Dá uma olhadinha para suas amizades. Você acha que você está se destacando entre eles em alguma coisa? Porque é tão difícil para uma pessoa que não veio de uma família de empreendedores conseguir empreender. E porque é muito mais fácil para uma família já de empreendedores ou que já segue um segmento específico ter mais um filho naquele mesmo nicho. Porque é o ambiente, meu amigo. Você cresceu naquele ambiente onde você só fala sobre empreendedorismo. Obviamente, o seu filho tem 90% de chance de ser empreendedor. Agora, você nasce num ambiente onde todo mundo fala o seguinte: ter dinheiro é uma coisa ruim. Você tem que estudar e ir para a faculdade. Independente do que você vai fazer, faça uma faculdade. A partir do momento que você pensa ao contrário disso, você se torna um louco. E não tem problema você ser um louco. Eu sou um louco. Eu fui um louco. Eu tive que ser um louco para chegar onde eu tô. Só que o problema é você conseguir suportar ser um louco até dar certo. Porque enquanto não der certo, as pessoas vão te bater, vão falar que você está errado, vão falar que você está ficando louco de pensar diferente da bolha que você está vivendo. Eu não vim de uma família rica e nem de uma família pobre. E talvez esse seja o pior cenário possível. Provavelmente você também é nessa mesma situação. E é a pior situação. Porque é a situação onde mais gera a zona de conforto. Porque eu sei que se eu não fizer nada, fome eu não vou passar. E eu tinha pelo menos uma cama num quarto na casa da minha mãe para dormir. Então, por que eu buscaria algo além? Se eu nunca tive acesso a nada gigante, a nada extraordinário, por que eu ia querer ser alguma coisa maior do que aquilo que eu fui moldado? Justamente essa chave que é difícil fazer vira na cabeça de alguém. Mas quando você consegue destravar isso, você entende, velho, que você tem uma vida só, meu irmão. É só essa vida que você tem para desfrutar do melhor. Sabe aquela viagem que você imagina fazer? Então, irmão, você tem só essa vida. Tudo de mais incrível, de mais foda, você só tem essa vida para fazer. E se você continuar no ambiente que você está, no ambiente que você cresceu, assim como eu cresci, você não vai chegar onde você quer chegar. Se existe o fato clássico, se Celta e a Ferrari, para que eu vou me contentar com o Celta se eu posso ter a Ferrari? E o que vai definir se eu posso ter a Ferrari? O quanto de esforço eu vou pôr naquilo, o quanto eu vou seguir no caminho certo para ter aquilo. Prezo muito que a gente só tem uma vida para viver o extraordinário. Então para de se contentar, para de cair na ladainha dos outros, que ter coisas absurdas é uma pessoa ruim. Como eu falei, independente de onde você veio, véi, só depende de você. A gente tá passando pela era da internet, velho. Eu nunca vi tanta gente mudar de vida em tão pouco tempo. Você tem esse celular que você tá vendo o vídeo, ou onde você tá vendo o vídeo, é uma máquina de imprimir dinheiro. E não tô falando de curso ou de nada do tipo, tô falando que é uma potência para você pegar um negócio que você já tem e fazer isso dar certo. Tem uma frase que eu carrego muito comigo, que é ser antes de ter. E como você é antes de ter alguma coisa. Sabe aquela amizade lá do final de semana? Aquela amizade que só pensa em mulheres, drogas, bebidas, festa, curtição. Você pensou em alguém, você pensou em alguém. Você acha que essa pessoa vai caminhar junto com você para onde você quer ir? Tem uma coisa também que as pessoas que chegaram até onde você está agora, muitas vezes não são elas que vão fazer você chegar no próximo nível. E tá tudo bem. Ninguém às vezes pensa tão grande quando a gente pensa nessa trajetória. Desde que eu comecei, que eu falei assim, não, isso que eu tô vivendo, todo mundo ao meu redor, eu não quero ser só mais uma. Eu quero ser o protagonista da minha vida. Eu quero ter coisas, alcançar o extraordinário que eu sempre prezo. E para eu chegar nesse passo, eu não vou poder carregar todo mundo que estava lá atrás comigo. Por quê? Porque nem todo mundo quer vencer, porque nem todo mundo conseguiu ter esse insight de que a vida é uma só e de que a vida merece ser vivida o melhor possível. E como que eu fiz para chegar nisso daí? Véi, ficou para trás. Passado é passado. E não tem problema, porque no meio do caminho você vai encontrar pessoas que estão no mesmo propósito. Muitas vezes você não precisa ter ninguém. Ah, nossa, eu não tenho ninguém para caminhar junto comigo. Mano, vai sozinho, irmão. Lembra que eu falei no começo que você é o único responsável? É por isso. É você ter coragem de, mesmo todo mundo te chamando de louco, mesmo todo mundo indo contra você, você seguir no caminho que você sabe que é o caminho que vai ser a vida que você quer ter. Por isso que festas, pessoas e ambientes, tudo isso te molda. Como você quer conversar sobre negócios, sobre futuro, sobre construir uma família,
num ambiente onde as pessoas estão querendo saber qual que é o próximo final de semana, qual combo é melhor para pegar. E naturalmente, quando você começa a virar isso na sua cabeça, naturalmente você começa a se expelir desse ambiente. Não é porque você está se forçando, que você está se forçando muito a sair desse ambiente é porque você mesmo não destravou isso em você. Porque naturalmente, quando eu percebi em mim, que eu falei, mano, esses ambientes não tão bons pra mim, não foi porque eu falei, nossa, que vontade de ir, não quero mais ir. Não. Foi porque eu comecei a pôr isso na minha cabeça e quando eu ia pra esses ambientes, o assunto de lá, as pessoas que estavam lá, isso não me fazia bem. Aí eu naturalmente falei, mano, não volto mais aqui. Não quero andar mais com esse tipo de pessoa. E não foi algo que eu tive que forçar. Foi algo que eu pus pra dentro de mim e que naturalmente me fez tomar essas atitudes. Você tá entendendo? Mas não só as pessoas, e sim os consumos que você tem também diariamente. Você concorda comigo que se você ficar lá no seu Instagram, no seu TikTok, no seu YouTube, só vendo fofoca, só vendo coisa idiota, não vai mudar em nada? Você pode pegar esse mesmo tempo e começar a se dedicar em assistir um podcast, em assistir coisas que vão fazer você começar a ser, antes de ter. Um programa clássico que eu gosto muito, que eu assisto já acho que há muito tempo, mais de 10 anos, eu acho, que é o Shark Tank. Cara, é um programa que ele é um programa de entretenimento e mesmo assim ele mostra muito conteúdo, mostra coisas na prática, mostra o empreendedorismo, mostra ali os dois lados, tanto do empreendedor quanto do investidor, como os dois lados pensam, como as perguntas mal feitas, mal colocadas, como um erro ali na hora do pitch, e você vai consumindo aquilo e você pouco a pouco, intrinsecamente, vai aprendendo aquilo. Quantos vídeos não existem no YouTube de milionários, bilionários, mostrando a sua rotina no seu dia a dia, mostrando fechando negociações, mostrando comprando alguma coisa, mostrando a forma de pensar. E de você estar consumindo aquele conteúdo, você não consegue estar lá com o cara do lado do cara, porque você ainda não tem a capacidade de estar do lado do cara. Mas você pode ser, você pode começar a pensar igual a ele só de estar vendo o conteúdo. Então utiliza novamente o seu celular, a internet ao seu favor. Começa a consumir conteúdo daquilo que você quer ir. Não adianta nada eu querer treinar futebol, querer ser o melhor jogador de futebol e ficar consumindo conteúdo de basquete. Não tem sentido, não tem nexo. Não tem nexo. Eu quero ser jogador de futebol, eu vou ficar aqui assistindo o Michael Jordan, as melhores cestas do Michael Jordan. Não tem sentido. Esse assunto de ambiente, de zona de conforto, não é só pra você que tá começando, não. Esse assunto é pra todo mundo. Eu já conheci muitas pessoas, principalmente no mercado digital, que entraram na zona de conforto. Por quê? No primeiro ano, conseguiu acertar no digital. E aí o cara fez o quê? Dá um pico de ganho muito grande. O que o cara faz? O cara se conforta. Acha que aquilo vai continuar acontecendo. Por quê? E ele não está trabalhando em cima daquilo para se manter ativo. Então ele vem ali e ele para, ele se acomoda. É como se eu pegasse todas as minhas recorrências, que eu já tenho múltiplos 6 dígitos de recorrência aí dos produtos que eu vendo, e falo, nossa, agora montei aqui um monte de recorrência. Não quero mais, vou viver a vida. Meu irmão, vou fazer 25 anos. Eu vou parar de trabalhar para quê? Coisa que eu já falei uma vez, eu continuo carregando muito, que é o quê? Tá sempre em movimento, velho. Tá sempre em movimento, tá sempre se coçando para fazer alguma coisa nova. Nossa, tá tudo indo muito bem. Se tá tudo indo muito bem, tem que cutucar alguma coisa, tem que buscar uma coisa nova, porque não pode estar sempre tudo bem, tudo 100%. Você tem que estar preocupado com alguma coisa. Eu não tô falando, nossa, uma preocupação de saúde, uma preocupação financeira grande, não, mas alguma coisa para você buscar e falar, eu preciso aprender isso, eu preciso melhorar isso, nossa, isso aqui eu não sei fazer, vou aprender isso. E muita gente mimizenta que não pensa assim, a pessoa que ganha ali seu salário mínimo, está conformado com aquilo, vai viver a vida inteira fazendo aquilo, não tem problema ganhar um salário mínimo, tá? O ponto novamente não é esse, não tem problema ganhar um salário mínimo. O problema é você aceitar e você se conformar com aquilo que você tá. Você pode estar numa situação que for, mas fazendo por onde para chegar onde você quer. E não é só na fala, não. Ah, não, eu quero chegar. É fazendo, é atitude, é mudando seus hábitos, é abdicando de muita coisa para chegar aonde você quer ter, aonde você quer chegar. No futuro, só depende de você, meu irmão. Independente da sua condição que você tá, independente do cenário que você tá, só depende de você. E o que você pode fazer, você faça, que é o quê? Mudar seu consumo, mudar suas amizades, mudar o seu ambiente. Isso aí, você depende de você. E não requer, não, eu preciso ter dinheiro para isso. Não, isso não requer. Não se esqueça, seja o louco. Pensa diferente, não tem problema ser diferente. Seja o louco o suficiente, seja louco. Eu falei, tem que ter coragem para arriscar, tem que ter coragem para aguentar a pressão. Se fosse fácil, estava todo mundo. Porém, quem faz, quem se destaca, depois vão falar, lá, o fulano deu sorte. Quem nunca ouviu a palavra da sorte? Por isso que eu falo, meu irmão, deixa falar, vai construindo, seja o louco. Vão dar risada, vão falar o que for. Nossa, você vai largar o quartel, você é maluco, você é burro. Eu cheguei a escutar que eu era burro de largar o exército, porque eu já tinha ali uma estabilidade, ganhava ali meus 8 mil reais por mês, eu tinha tudo pra ficar ali, ó, tranquilão. Bom, é isso, tapa na cara pra muitos aí, espero que isso tenha contribuído de alguma maneira positiva pra alguns, e vambora.